Henker que vive duas vezes. Capítulo 748. 8 deuses da desordem, 6. Ainda, não, feito, decisão. Depois que o residente da fronteira terminou suas palavras, Knight caiu em silêncio. O residente da fronteira havia dirigido e liderado Knight até agora, então sua opinião tinha maior peso. A escala de opinião não teve escolha senão inclinar-se para o que quer que ele decidisse. O residente da fronteira estava ciente deste facto, por isso omitiu a sua resposta final. No entanto, você já tomou uma decisão. Yeon-woo reconheceu instantaneamente que o residente da fronteira já havia tomado sua decisão. Ele sentiu que a decisão já havia sido tomada antes do início das missões e do processo de avaliação. Embora Yeon-woo tivesse um pressentimento, ele não tinha certeza, então permaneceu quieto. No entanto, quanto mais Yeon-woo conversava com o residente da fronteira, mais Yeon-woo observava, e depois que Yeon-woo aceitou Nameless Mist e aumentou seus poderes, ficou mais fácil para Yeon-woo entender a decisão do residente da fronteira. Depois. Durar, busca. A última missão começa. A submissão, residente da fronteira, foi criada. Subquest, observação do residente da fronteira. Descrição. Você começou a receber o apoio absoluto de Knight, Nox. Há alguns que ainda não tomaram as decisões finais, mas estão prestando atenção em vocês e dispostos a seguir a tendência da maioria. Contudo, o morador da fronteira ainda não deu uma resposta definitiva. O morador da fronteira é um ser que sempre anda e vigia apenas à beira de toda e qualquer fronteira. Ele carrega a linha e observa os cortes transversais da vida e da morte, passado, presente, futuro e o sonho, quebrado e recém-criado. Sua visão vai além da lei da causalidade e alcança o fim inacabado do apocalipse, o fim dos dias. Embora o residente da fronteira tenha visto tudo isso, ele nunca contou a ninguém o que viu. Ele sempre permanecia em silêncio sempre que os outros seres da noite, Nox, perguntavam quando seu pai estúpido finalmente chegaria, os acordaria do sonho, e os abraçaria mais uma vez. E havia algo que o residente da fronteira não havia mencionado a ninguém. Foi o fato de que o apocalipse, que existia além da lei da causalidade, já havia chegado bem diante de seus olhos. Chegou o momento em que seu pai estúpido despertaria, e o residente da fronteira sabe que é você quem fará isso acontecer. Mas o residente da fronteira não sabe ao certo se você vai se tornar o próprio pai estúpido desperto ou se você é simplesmente o gatilho que desperta o pai estúpido. Isso ocorre porque o seu futuro, visto pelo residente da fronteira, está envolto em trevas, tornando difícil ver o processo exato e os resultados de suas ações. Então, o morador da fronteira quer saber qual é a sua posição. E ele quer ver com seus próprios olhos. Ele quer ver como o fim do apocalipse se aproximará e como o despertar de seu pai estúpido será concluído. Este forte desejo é o que o residente da fronteira tem desde tempos imemoriais. De agora em diante, tome medidas para revelar suas verdadeiras aspirações para que o residente da fronteira tome uma decisão. Yeon-woo começou a rir enquanto olhava a descrição na janela da missão. Yeon-woo pareceu entender o sentimento do residente da fronteira quando mencionou que não poderia olhar para o futuro de Yeon-woo. Até a tartaruga na montanha dos três deuses afirmou uma vez que não conseguia ver o futuro de Yeon-woo. Embora Yeon-woo fosse um mero mortal naquela época, a tartaruga afirmou que o futuro de Yeon-woo estava envolto em mistério. O demônio celestial também disse uma vez que Yeon-woo estava envolto em uma singularidade peculiar. Mesmo nas visões que Bran e Athena tiveram do futuro, a aparência de Yeon-woo sempre esteve nebulosa e envolta em incerteza. Assim, quando o residente da fronteira mencionou como não conseguia ver claramente o futuro de Yeon-woo, Yeon-woo não pôde deixar de rir alto. Talvez a roda do meu destino sempre tenha sido planejada para girar dessa maneira. Para ser mais preciso, Yeon-woo decidiu girar a roda por conta própria. De qualquer forma, parecia que o residente da fronteira planejava observar um pouco mais antes de tomar qualquer decisão. Claro, Yeon-woo não teve tempo de esperar pelo residente da fronteira. Eu entendo tudo o que você disse, mas como vou provar minhas aspirações? Você está me dizendo para voltar às trevas e derrotar todos os demonismos restantes? Se você fazer que pegar também muito tempo. Certo, pretendo fazer isso algum dia, mas não agora. Yeon-woo finalmente descobriu onde estavam seu irmão, que Yeon-woo procurava há tanto tempo, e sua mãe. Assim, ele não pôde deixar de sentir uma sensação de urgência e impaciência por ser retido neste espaço. Acredito que o seu lado também esteja ansioso e com pouco tempo. O residente da fronteira olhou para os seres da noite. A cabra negra da floresta com 1000 filhotes exorta o residente da fronteira a parar de protelar e decidir rapidamente. A fonte da impureza está incentivando o residente da fronteira a verbalizar sua opinião, pois está imensamente curioso sobre os pensamentos do residente da fronteira. A chama verde está queimando suas chamas ferozmente, como se afirmasse que seu pai certamente despertará. Todos os seres da noite, Nox, pedem que o residente da fronteira decida. Embora os seres da noite tentassem instar o residente da fronteira a tomar uma decisão, nenhum deles tentou intimidá-lo ou coagi-lo. Mesmo que todos trabalhassem juntos, não conseguiriam superar o residente da fronteira. Embora tenha sido classificado como um dos 8 deuses da desordem, o residente da fronteira era marcadamente diferente dos outros seres. Eu vou.
Estrondo. Um som triste veio do residente da fronteira. Um som profundo e retumbante que não poderia ser expresso em palavras. Não. Pegar. Ó caminho. Qualquer que seja. Outros. Decidir. Cabra negra do bosque com 1000 filhotes fica surpresa com os pensamentos do morador da fronteira. Fonte da impureza pergunta ao residente da fronteira se ele realmente entende o peso de suas palavras. Eu sei. Cabra negra da floresta com 1000 filhotes respira fundo. Fonte de impureza é envolvida por um grande choque. Todos os seres da noite, Nox, ficaram em silêncio. Noite, podemos ser dissolvido. Cabra negra do bosque com 1000 filhotes grita. Fonte de impureza grita de espanto, e acento circunflexo. Erro de sistema. Erro de sistema. Incapaz de interpretar. As informações expostas não podem ser interpretadas. A tradução temporária também não é possível. A noite, Nox, está cheia de pensamentos de vestígios não estruturados. O mundo inteiro foi preenchido com os gritos dos seres da noite. O espaço estava cheio de confusão, pois os pensamentos vestigiais não podiam ser lidos ou adivinhados, e os gritos abundavam. Inúmeras cartas surgiram e desapareceram, e o estado de confusão não dava sinais de parar. O impacto das palavras e da decisão do residente das fronteiras foi grande demais. Enquanto a roda girou inúmeras vezes e trouxe um número aparentemente infinito de mudanças e sonhos, a noite sempre existiu como uma constante singular, sempre trabalhando e aguardando o despertar do Rei Negro. No entanto, a declaração de desmantelar tal noite trouxe um tremendo choque e instabilidade para os seres da noite, que se acostumaram a viver vidas estáticas e estáveis. Este também foi o caso do lado de Yeon-woo, ou para ser mais preciso, do corpo espiritual de Jeong-woo. O sucessor de Dei, Eros, fica tão assustado que não consegue falar. Agares fica em silêncio. Fenrir está em silêncio. Dia, Eros, tornou-se instável. Foi uma reação natural de Dei, já que seus membros lutaram por muito tempo contra Night para que Night não pudesse interferir no sonho. Metatron e Baal mantiveram esse status quo durante Dei e o transmitiram após seu falecimento. O que está acontecendo? Por que diabos brigamos tanto esse tempo todo? Se eu soubesse que isso poderia ser resolvido tão facilmente, não teria perdido tanto esforço e tempo lutando. Eu poderia ter pegado leve e jogado todo esse tempo. Shannon gritou enquanto agarrava sua cabeça. Young, o que está acontecendo? Jeong-woo olhou para Yeon-woo com um olhar trêmulo. Ele não pôde deixar de se perguntar exatamente o que seu irmão mais velho estava pensando. Tendo liderado Dei, ainda que brevemente, Jeong-woo pôde compreender e prever amplamente o resultado da cena que se desenrolava. O que Yeon-woo estava tentando fazer agora era estranho. Não parecia que Yeon-woo estava simplesmente tentando trazer Night para o seu lado. Ficou claro que os significados contidos no diálogo de Yeon-woo com Night eram profundos e de longo alcance, mas Jeong-woo não conseguiu perguntar a Yeon-woo qual era o significado e a intenção por trás de tudo isso. No entanto, em meio ao caos e à confusão, apenas Yeon-woo permaneceu calmo. Sua expressão era ilegível. Yeon-woo liberou sua aura e poder avassaladores para os seres da noite, que vagavam em estado de pânico. Em um instante, a comoção cessou após ser envolvida pela aura de redemoinho de Yeon-woo, e todos os seres da noite que declararam sua lealdade a Yeon-woo não olharam mais para os residentes da fronteira, mas para Yeon-woo. Yeon-woo olhou para eles um por um. Ele abraçou esses seres com sua aura e gritou: "Venha até mim." Essas palavras foram um sinal. Logo, todos os seres que compunham a noite, incluindo os 8 deuses da desordem, avançaram em sua direção imediatamente. Foi uma cena aterrorizante de se ver. Todos esses seres gigantes se movendo ao mesmo tempo. No entanto, Yeon-woo ficou com os braços abertos, dando as boas-vindas aos seres que chegavam. Yeon-woo desenrolou suas Skywings e lançou uma ampla sombra. E acima das camadas sobrepostas do espaço, o verdadeiro corpo dracônico divino gigante demoníaco de Yeon-woo apareceu com seus olhos dourados verticais arregalados. A cabra negra da floresta com 1000 filhotes chegou primeiro a Yeon-woo. Como névoa sem nome, cabra negra da floresta com pensamentos de vestígios de 1000 jovens foi despedaçada e absorvida pela sombra de Yeon-woo. Os pensamentos da cabra negra da floresta com 1000 jovens estavam cheios de entusiasmo, esperança e expectativa. A noite, que sempre existiu com uma sensação de tristeza e desespero, de repente se transformou no redemoinho que Yeon-woo criou com uma sensação de antecipação e felicidade, algo que eles nunca haviam sentido antes. Rumo. Gritar. Você, são. Nosso, pai. Por favor. Liderar, nós. Abaixo, ó correto, caminho. Na direção, ó trono. A chama verde foi absorvida pelas sombras enquanto ainda emitia suas chamas espessas. Logo depois, Harbinger e Swords of Uncoin giraram em torno de Yeon-woo antes de entrar em sua sombra. Depois disso, os vários deuses do outro mundo seguiram um após o outro. E, ao mesmo tempo, a noite, que estava mergulhada em desordem e caos, começou a desmoronar. Como se rasgasse lentamente um pedaço de papel enegrecido, Night estava sendo arrancado da mesma maneira antes de ser sugado pela sombra de Yeon-woo. Uau! Yeon-woo aceitou tudo o que compunha Night. Existência e leis, bem como pensamentos, tempo e ambientes. Ele absorveu tudo. Claque, claque. Enquanto esse processo acontecia, Yeon-woo podia sentir as inúmeras leis da causalidade redefinidas em seu corpo.
A quantia era muito maior do que quando ele saiu da escuridão e abriu os olhos. Com esta quantia, Yeon-woo pensou que conseguiria terminar com segurança o trabalho que pretendia realizar neste sonho, e chegar à conclusão que esperava. Inúmeras vozes podiam ser ouvidas em suas sombras. Eles não eram padronizados e cada um tinha sua própria voz. Mas cada um deles estava cheio de elogios e adoração a Yeon-woo. Com isso, eu deveria ter o suficiente para competir com Sage agora, certo? Yeon-woo teve esses pensamentos enquanto o mundo da noite estava sendo demolido e desaparecendo. Yeon-woo olhou para o residente da fronteira, que observava a cena em silêncio, e perguntou: Você disse que vai continuar assistindo, certo? O que eu sou suposto para fazer? Para observar. Durar, responsabilidade. A maneira de falar do morador da fronteira era educada, como a de um filho falando com seu pai verdadeiro. Você pode esperar por isso. Depois de dizer essas palavras, Yeon-woo se virou. À medida que o vazio se abria sob sua sombra, todos os seres de Dae, que acompanhavam Yeon-woo, passaram pelo vazio em direção a outro espaço. Eles estavam indo para a periferia da escuridão, onde a alma de Jeong-woo e Hea estavam presentes. O residente da fronteira olhou para as costas de Yeon-woo, que desapareceram silenciosamente. O residente da fronteira fechou lentamente os olhos grandes. A escuridão chegou e logo a noite desapareceu completamente. A verdadeira noite logo tomou o seu lugar. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.